Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar para vocês a respeito das opções que a gente tem hoje. É um resumo, obviamente. Quando vocês forem fazer o tratamento, vocês vão conversar melhor com o seu médico, né? Que no caso, quem faz isso que eu tô falando é o cirurgião vascular. Sobre os tratamentos que a gente tem disponíveis para tratar a safena, tá? Para quem tem refluxo de safena. Primeiro que antigamente, quando se tinha um problema na safena, um refluxo, o que é o refluxo? O sangue, nas vezes, ele tem que voltar para o coração. Então, o certo é que ele só suba em uma, né? Ele só ande em uma direção, ele vai subindo. Dentro da veia a gente tem umas válvulazinhas que cada vez que o sangue passa por ela, quando ele tenta descer, essa válvula fecha, tá? Quando essa válvula começa a ter problema e não consegue mais fechar, o sangue consegue voltar. Então, todas as nossas veias, elas são feitas de compartimentos. A cada pedacinho vai tendo essas válvulas para que o sangue só ande em uma direção. Ele sobe, mas ele não volta. Quando tenta voltar, a válvula fecha. Quando existe um alargamento do vaso, esse vaso fica maior, mais grosso do que o normal. Isso é uma varize, é uma veia que estava normal e um dia dilatou, tá? Essas válvulas não se encontram mais. Então, acontece o que a gente chama de refluxo. O sangue tem que subir e na hora que o paciente faz uma força ou pela própria gravidade, o sangue acaba refluindo, ele desce, isso é o refluxo. E a válvula, como não se encontra mais, o sangue consegue passar, tá? Então, antigamente, quando tinha refluxo na safena, se tratava a safena toda. Ela começa lá no tornozelo e vem até a virilha, tá? Ela entra na veia femoral na virilha, onde o sangue segue e vai acabar voltando para o coração, indo para o pulmão, para oxigenar e refazer todo o ciclo. Oxigena, desce pelas artérias, sobe pela veia com uma quantidade menor de oxigênio e assim continua, tá? Então, quando a safena antigamente estava doente, a gente tratava a safena inteira. Depois começaram a tratar o pedaço que está doente, tá? E hoje em dia a gente tem opções diferentes da cirurgia. A cirurgia tradicional, que foi lá quando começou tudo isso, a gente cortava, e ainda se faz, tá? Ainda é a coisa mais feita no Brasil. Em países como os Estados Unidos, a cirurgia tradicional ainda já não é a mais utilizada. Já se utiliza muito mais o laser ablativo, a radiofrequência, outros tipos de tratamento, a própria espuma. Mas no Brasil, o principal tratamento ainda é o cirúrgico, tá? Principalmente porque a maioria das pessoas utiliza o SUS e o SUS, infelizmente, não proporciona a cirurgia ablativa. Eu já vou explicar para vocês o que é. Então, a cirurgia tradicional, a gente corta o vaso, tá? Porque hoje em dia a gente não trata mais o vaso inteiro, se ele não tá inteiro doente, a gente trata só a parte que tá doente, tá? E a gente corta ali o pedaço que tá doente, né? Faz uma costurinha aqui na parte que vai ficar, tira esse pedacinho que estava doente, coloca no lixo, tá? Então, o paciente não tem como voltar. Perguntam muito isso, mas vai voltar, não tem como voltar porque a gente tirou o pedaço que estava doente e colocou fora. O que pode acontecer é o resto que ficou, ou se tirou inteira, né? Ficar doente dali pra frente. Mas aquele pedaço que a gente tratou não existe mais, tá? Qual é o outro tipo de tratamento que a gente tem hoje para oferecer diferente da cirurgia? Por que eu sou mais a favor desses tratamentos hoje em dia? Porque a cirurgia, ela tem essa questão do arrancar o pedaço do vaso. Quando a gente tira esse pedaço de vaso, a gente desconecta todos os vasos que estavam drenando para aquele pedaço ou para a safena inteira. E aí existe um risco maior de fazer edema, de ter mais complicação, a recuperação é mais lenta, né? Leva um pouco mais de tempo para a circulação se encontrar de novo. E existe um risco maior de fazer uma coisa que chama neovascularização. Aqueles vasinhos que drenavam para a safena, como eles vão perder de uma hora para outra o lugar onde eles desaguavam o seu sangue, a gente tem que entender isso como se fosse um rio, o menor vai para o maior, que vai para o maior até chegar no grandão, que seria a veia cava, tá? Então, quando acontece isso da gente retirar, aqueles vasinhos ficam sem ter para onde jogar o seu sangue e acabam dilatando às vezes. Então, na zona da cirurgia acaba nascendo vaso novo, vasinhos mais fininhos, tá? Isso pode acontecer. Se acontecer, faz parte. Infelizmente, é uma coisa possível e comum de acontecer e a gente geralmente trata com escleroterapia, tá? Então, tem solução, não é uma coisa assim, vai ficar assim para sempre, tem solução, mas tem que saber que pode acontecer, tá? Isso, aliás, pode acontecer em qualquer tratamento para varizes, inclusive com a esclero, tá? E as outras opções que a gente tem para tratar a safena seria fazer uma cirurgia endovascular, que a gente chama, que a gente coloca o laser ou a radiofrequência, né?
É como se fosse, é uma fibra ótica, como se fosse um caninho bem comprido. E a gente pode colocar desde o tornozelo até a femoral aqui, até a virilha, se for necessário tratar a safena inteira. Ou a gente pode tratar só o pedaço que a gente escolher, tá? Mas a gente vai colocar ali esse catéter dentro do vaso e ele vai entrar cauterizando, fechando e queimando esse vaso. Então, esse vaso vai ficar queimado, é uma ablação que a gente fala, né? Ele vai encolher, vai ficar bem pequenininho e depois vai virar um cordãozinho de fibrose e o corpo vai absorver esse vaso, ele não vai mais funcionar, tá? A recuperação é muito mais rápida, o paciente faz e tem alta no mesmo dia, o tempo que ele fica afastado do trabalho é menor, a dor é menor, o risco de fazer edema ou de ter alguma complicação nervosa, né, de perda de sensibilidade é absurdamente menor, então é tudo melhor, tá? A parte ruim é que aqui o SUS não cobre, mas particular, bem tranquilo de fazer, tá? Com relação às outras opções, a terceira opção seria fazer espuma, que a gente precisa fazer guiada por ultrassom, então tem que ter um ultrassom ali pra gente ter certeza. A cirurgia endovascular também é guiada por ultrassom. A espuma a gente vai ver onde é que a gente tá certinho, vai guiar pelo ultrassom, vai injetar a espuma até ela preencher todo o espaço que a gente quer, e aí esse vaso vai morrer por causa da lesão que a medicação faz na sua parede. Existe a possibilidade com espuma de revascularização desse vaso, porque o que acontece ali? Vai acontecer um fechamento desse vaso pelo machucado que essa medicação faz em volta e também porque faz um trombo, mas não é um trombo de trombose, é um trombo diferente. É um sangue misturado com remédio que fica preso ali dentro e o vaso vai morrendo e aquilo ali vai sendo absorvido. Por causa desse trombo, que o vaso não está totalmente grudado uma parede na outra, não acontece em todos os vasos, não acontece no pedaço inteiro do vaso, pode acontecer em algum pedaço, tá? Quando a gente faz espuma. Se acontecer de ficar esse trombozinho ali dentro, esse resto de sangue com remédio, o corpo da gente entende que tá com um problema e que tem que resolver esse problema, que ele tem que tentar fazer o sangue passar ali de novo. Então, existe uma porcentagem de revascularização dos vasos quando a gente faz uma espuma. Isso também acontece na safena e pode acontecer em qualquer vaso que a gente faça espuma, tá? Então, pode chegar perto de 30% em 5 anos. Ou seja, se a gente fizer uma espuma na safena, pode ser que um pedaço dela dali pra frente volte a funcionar e tenha que fazer uma nova sessão, ou às vezes ele volta a funcionar, mas ele fica atrofiado, fica pequenininho e nem precisa fazer nada, tá? Então, só para vocês saberem o que pode acontecer, não é tão garantido quanto quando a gente pega o vaso, tira o pedaço e coloca fora, ou quando a gente queima ele inteiro por dentro, que a gente sabe que a gente causou uma lesão irreversível, mas é um tratamento extremamente eficaz, o paciente levanta e vai embora para casa, não precisa anestesia, sabe? É o que eu faria em mim se fosse necessário. Obviamente que quando o vaso está muito, muito dilatado, a gente tem um risco maior de trombose, de complicações, de dor, de mancha, enfim, e aí talvez a cirurgia de cauterização seja melhor nesse caso, tá? Então, cada caso é um caso. E a outra opção que a gente tem, que ainda não está disponível no Brasil, é a cola de safena. Então, a gente vai lá, coloca dentro da safena uma cola, vem puxando, né, colocando essa cola, e uma parede vai grudar na outra e o sangue vai parar de passar ali, tá? Então, só para vocês conhecerem, obviamente que não tem como eu ficar falando do caso de cada um, qual que é indicado para cada um, né? Vocês têm que procurar o seu médico e avaliar. Eu não faço essa parte, quem faz essa parte é o cirurgião vascular, que é a pessoa competente que treinou para fazer isso, tá? Mas só para tirar a dúvida aí de quem pergunta muito a respeito disso, a gente tem essas 3 opções no Brasil, então, cirurgia tradicional, cirurgia que vai cauterizar endovascular e a espuma, tá? E em alguns países a gente já tem disponível a cola, ela ainda tá com um tempo de uso muito pequeno, a gente ainda desconhece se vale realmente a pena fazer ela quando se compara com a endovascular. Eu acho que a cirurgia endovascular, de queimar esse vaso por dentro, é a melhor opção que a gente tem atualmente, tá bom? Um beijo.